Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lori Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. E estamos muito felizes e eu falo de coração de estar com você. No programa anterior, Dr. Gray, nós tivemos que terminar o programa por causa do tempo, por falta do tempo, mas você estava dizendo, e o Dave também queria dizer algo. Se você puder continuar onde você parou, seria bom. Bem, eu estava tentando dizer que na jornada da fé que eu estou caminhando, todos nós temos uma jornada especial. Esta jornada da fé, eu acho que foi de tal maneira que nos dias do seminário bíblico, eu amava a mensagem da cruz. Eu não tinha nem de perto o entendimento como vocês ensinam e eu tenho aprendido agora. Mas eu tinha os componentes básicos e eu cria totalmente nessa palavra. Eu cria em todos os aspectos. Eu sabia que definitivamente estava conectado ao Espírito Santo. Eu sabia que havia uma conexão. Eu não entendia completamente. Mas os anos se passaram e eu já compartilhei anteriormente. Eu acho que a minha mente, na verdade, como ministro, foi para um modo humano, um modo de marketing humano. Muitas coisas que poderiam descrever desta maneira. E eu acho que as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus e muitas outras igrejas, talvez até as batistas, nós nos permitimos nos afastar do que era básico. E eu acho que o que eu escuto você falando na pregação e a ênfase que vocês aqui falam da cruz volte para a fundação da experiência cristã. E me lembra, quando eu estava no seminário, eu tinha um aluno amigo meu que ele reclamava para mim como um pentecostal, ele falava: todos vocês ficam presos com o Espírito Santo e vocês deixaram a cruz. E eu deixei aquilo de lado, eu pensei, não deixamos. Nós cremos na cruz, mas na realidade, qual a atenção e que ensino nós damos sobre a cruz? Muito pouco. Nós somos para a doutrina do Espírito Santo e depois o evangelismo e outras ênfases e tudo mais. Então, na minha mente, se eu pudesse dar um desafio espero que os pastores estão ouvindo. Escutem o que você está dizendo, irmão Swagger, escute o resto de vocês com a ênfase na cruz. Eu acho que precisamos chegar lá. E eu acho que quando voltarmos para a cruz, vamos descobrir um novo nível de vida de oração e um novo nível de força e vitória, um caminhar em vitória nas coisas que Deus quer para nós. Na realidade, a mensagem da cruz, ela é o significado da nova aliança. Claro, literalmente é o significado da nova aliança. Se você não entende, você vai tentar misturar partes da antiga aliança com a nova e tudo mais. E nunca traz vitória, não pode trazer vitória. Mas isto é importante assim, não é só algo paralelo, não é simplesmente algo que, nós gostamos de falar, mas na verdade é a totalidade do Evangelho. E como eu já falei, é o significado da nova aliança, que o Senhor Jesus deu para o apóstolo Paulo e que Paulo deu para nós. Será que é correto dizer que é a fundação da experiência cristã? Com certeza, sim. Então, para pregadores como eu acho que, de certa maneira, nós nos afastamos da fundação. Eu não acho que é um caso de se afastar. Nós nunca sabíamos. Eu acho que não sabíamos para nos afastar. Você não disse, não, eu não quero isto. Isto nunca aconteceu. Você não ouviu ser pregado, não ouviu ser ensinado, você nunca leu nada em nenhum livro sobre isto. Ponto final. Não foi ensinado. E você estava tentando dizer algo? Não, rapidinho, eu queria dizer o seguinte, não somente é a nossa fundação, é claro que é a nossa fundação, mas, na verdade, é a casa, é o telhado, é tudo.
Sim, o que Jesus cumpriu para nós no Calvário, com certeza é a nossa fundação. tudo. Mas é também as paredes, é o quarto, é a sala, é o telhado, é a chaminé, é tudo. Mas, com o público cristão, a cruz de Cristo simplesmente é Jesus morreu por mim. Agora, isto é a melhor palavra que você pode ouvir? Então não estamos falando mal, Deus me perdoe, não. Mas é só o que eles sabem. Mas em relação a como vivemos para Deus, e aí que entra o problema. Como você vive para Deus diariamente, e isso pode soar até meio cruel, mas eu creio que é verdade. Se você não entende o que Paulo ensinou em relação à nova aliança, a mensagem da cruz, você pode ser salvo, você pode ser batizado com o Espírito Santo e até ser usado do Senhor, mas você não pode viver uma vida cristã vitoriosa. Eu fui criado no centro, e você também. E eu não sei se o David também ou não, mas fomos criados nas reuniões de cura divina, que aconteceram nos anos 50 Muitas, e 60. eu amava. E isto trouxe o Pentecostes para o outro lado, para a rua principal. Para ser honesto com você, eu escutei o A.A. Wilson, e você conheceu ele também. Ele disse, muitos pensam que isto não foi de Deus, mas ele disse, as grandes curas divinas com certeza foram de Deus. Mas muitos desses pregadores, eles perderam. Eu me lembro sentado numa mesa com Gordon Lindsay, eu e a Francis. Todas as vezes que íamos pregar uma reunião para o irmão Noah, naquela igreja Assembleia de Deus de Oak Cliff, no Texas, ele nos chamava para almoçar. Sempre ele foi muito bondoso conosco. E ele tinha a sua mão sob controle dos grandes moveres do Espírito Santo, como poucos homens tinham, lidando com sua revista e registrando essas grandes reuniões que aconteciam, e algumas 5, 6, 10 mil pessoas à noite vindo e tudo mais, e houveram muitos milagres reais que aconteceram. Um pregador estava com um problema, que estava trazendo grandes multidões no mundo naquela época, e era um problema com álcool. Ele foi parado por um policial e estava em todos os jornais no dia seguinte. E eu perguntei para o irmão Lindsay, como? Por quê? Como que isso aconteceu? Ele parou por um momento, eu pensei que ele não ia responder para mim. Finalmente ele disse, irmão Swagert, eu vou ser o mais honesto com você como eu posso ser. Eu não sei. Isto foi a situação. E eu escutei Hansel Vivett dizer a mesma coisa. Construiu uma grande igreja em Evansville, Indiana. Por muito tempo ele era uma das maiores igrejas no mundo, Igreja Assembleia de Deus. E o mesmo pregador, ele falou assim, eu sabia que havia algo de errado, mas eu não podia entender. Agora, será que este pregador, ele queria fazer aquilo que estava fazendo, o álcool? Eu nunca experimentei álcool na minha vida, mas eu posso te dizer, não, ele não queria. Ele não queria fazer aquilo, mas tentando vencer pelo meio que não é a fé em Cristo e na cruz, dando ao Espírito Santo o poder para trabalhar em nossas vidas, o espaço, não era conhecido ou entendido. E eles tentavam fazer como nós todos já tentamos por nós mesmos. Eu posso orar por bastante tempo, fazer isto e fazer aquilo e tudo mais. E, na verdade, não há como. Você não pode fazê-lo. Agora, todo pecado foi julgado na cruz por Jesus Cristo. Certo. E este é o meu problema com a psicologia humanista. É que tenta falar do pecado fora da cruz. É isto mesmo. E você não pode fazê-lo. Certo. Sabe, Paulo simplificou em Gálatas 2:21, quando ele disse, eu não frustro a graça de Deus. Ele fez essa declaração, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu debalde. Você pode substituir a palavra justiça com a palavra vitória, ou a palavra lei com a palavra obras, ou fazer qualquer coisa. Mas, se a vitória vem pelas minhas obras, então Cristo morreu em vão. Se a vitória contra o pecado vem pela minha vida de oração, então Cristo morreu em vão. E então ele simplificou bem nesse versículo. Não há nada que podemos fazer
para podermos vencer o pecado. Ou até o nosso eu, o nosso pensamento, a nossa carne. Não podemos derrotar a nós mesmos, é impossível. Somente Jesus pode fazer isto, e Ele fez porque Ele nos amou, e Ele fez na cruz. Alguém disse, e eu acho que tem muita verdade nisto, que o desespero sempre precede a revelação. Isto é bom, e você tem que estar desesperado. Literalmente desesperado, certo? E eu me lembro o dia que eu coloquei a minha Bíblia na mesa e eu disse, Deus, eu não sei a resposta, mas eu sei que a resposta está neste livro. E pela graça de Deus eu vou descobrir. Não veio bem, o Senhor disse, agora dá para ele está pronto. Não, demorou 10 anos de reuniões de oração buscando a Deus dia e noite. Antes desta resposta começar a vir. Por que o Senhor demorou? Eu não sei. Eu não posso responder isso, eu não sei. Mas, quando eu chegar na glória, talvez eu seja corajoso bastante para perguntar. Não. E o Dave ia tentar dizer alguma coisa, mas tudo isto, tudo em nossas vidas, é uma preparação para a próxima fase. O que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. Então, se demorar 10 anos, ou 15 anos, ou 20 minutos, tudo é uma preparação do Espírito no coração, e quando é tempo, linha após linha, preceito após preceito, aquilo que nós precisamos ter é adicionado. Quando estamos prontos e Deus vê que estamos prontos. Eu me lembro, está acabando o tempo, mas eu me lembro clamando a Deus, por que está demorando tanto tempo? E Ele me respondeu com este versículo, preceito após preceito, linha após linha após linha, um pouco aqui e um pouco acolá. E eu sabia sem sombra de dúvidas que ele havia me respondido, mas eu não entendi. Por quê? Por que ele não me deu? Pois Deus amou o mundo de tal maneira. Mas eu descobri que tinha que ser de acordo com este livro. Certo. Tem que ser. Bem, nós temos que ter um intervalo, mas antes de termos intervalo, deixa eu te encorajar, por favor. Diga para os outros sobre o estudo na palavra, as coisas que estamos falando. Talvez não estamos falando muito bem, mas estamos falando. E tem sido uma bênção.